Você está ouvindo o Mistério, onde algumas histórias reais assombram, onde a verdade e o insólito caminham lado a lado. Existem histórias que se insinuam devagar, como se surgissem pela fresta de uma porta entreaberta. Mas há outras, muito mais raras, muito mais inquietantes, em que o terror simplesmente se impõe, surgindo tão abruptamente, tão violentamente e tão inexplicavelmente, que parece não vir de um acontecimento isolado, mas de algo que já estava ali, silencioso, observando e esperando apenas o momento certo para se manifestar. E em 1967, na pequena e agradável cidade de Rosenheim, no sul da Alemanha, essa presença encontrou o palco perfeito dentro de um escritório aparentemente comum, com funcionários comuns, rotinas comuns, até que a jovem Anne-Marie Chabel, de apenas 18 anos, atravessou aquela porta pela primeira vez. O escritório do advogado Sigmund Adam, onde ela havia sido contratada como secretária, parecia tão normal quanto qualquer escritório de advocacia poderia ser. Mesas de madeira alinhadas, máquinas de escrever, silêncio disciplinado, cheiro de papel quente, café recém-passado e um ambiente onde nada jamais sugeriria que, em poucos dias, tudo se transformaria em caos puro. Um caos tão intenso, tão físico, tão bem documentado, que até hoje permanece como um dos casos mais sólidos e irrefutáveis da história da parapsicologia. No começo, foi quase imperceptível, uma sensação estranha que Anne-Marie comentou de maneira tímida com uma colega. Parece que tem alguém atrás de mim, mas quando olho, não tem ninguém. A colega riu, achando que era apenas... Os engenheiros da companhia elétrica Bayernwerk chegaram ao escritório carregando instrumentos precisos, confiantes de que encontrariam algum defeito técnico, algum fio mal isolado, alguma fuga de corrente que justificasse, ainda que de maneira improvável, o caos que se instalara naquele ambiente. Mas, assim que cruzaram a porta, perceberam imediatamente aquilo que os funcionários já haviam aprendido a reconhecer: a sensação de que havia algo no ar, algo que não era vento, nem temperatura, nem cheiro, mas uma presença densa, quase mineral, uma pressão invisível que fazia o peito pesar. Os técnicos começaram a trabalhar com profissionalismo exemplar, desmontando tomadas, avaliando disjuntores, medindo voltagens, e em cada inspeção encontravam a mesma coisa. Tudo estava absolutamente perfeito. Nenhum curto, nenhum escape, nenhum fio queimado. Nada, absolutamente nada que justificasse lâmpadas explodindo, cabos se movendo ou telefones enlouquecidos. E enquanto eles ainda tentavam organizar seus relatórios internos, o primeiro fenômeno do dia aconteceu diante dos olhos de todos. Era um cabo grosso, rígido, que vinha do quadro de distribuição. Um cabo que, por sua estrutura interna, não poderia se mover sozinho, muito menos se dobrar com facilidade. Mas ele começou a girar, devagar no início, como uma cobra despertando. Depois mais rápido, mais agressivo, mais absurdo, até se torcer ao redor de si mesmo, como se estivesse sendo manipulado por mãos que ninguém via. Um dos engenheiros deu 2 passos para trás, completamente assustado, derrubando o equipamento de medição no chão. E mesmo assim, tentou manter a racionalidade, tentando justificar algo que sua mente se recusava a aceitar. Talvez seja vibração. Mas não havia vibração. Não havia motores ligados, não havia trânsito pesado, não havia nada que pudesse gerar movimento lateral em um cabo rígido preso dentro de uma caixa elétrica. E enquanto eles ainda tentavam encontrar explicação, veio o segundo fenômeno, mais grave, mais impossível, mais definitivo. Os telefones tocaram ao mesmo tempo. As luzes de linha piscaram simultaneamente. As chamadas apareceram no painel de registro. Mas havia um detalhe que congelou o sangue dos engenheiros. Os telefones estavam desconectados. Desconectados fisicamente,
com os cabos soltos, sem energia, sem linha, sem possibilidade elétrica ou mecânica de produzir qualquer tipo de toque. E mesmo assim, eles tocavam, como se alguém estivesse desesperado do outro lado da linha. Os engenheiros se entreolharam, agora não mais com medo contido, mas com a certeza silenciosa de que aquilo ultrapassava completamente qualquer fronteira técnica que eles dominavam. E foi nesse exato momento, com os telefones tocando sem energia, com a sala inteira mergulhada em uma atmosfera saturada de tensão, que o quadro pesado na parede, A presença da polícia no escritório deveria ter trazido alívio, deveria ter criado uma sensação de ordem, deveria ter colocado limites, paredes, barreiras e protocolos entre o caos e as pessoas que trabalhavam ali. Mas o que realmente aconteceu naquela tarde foi justamente o contrário. O fenômeno parecia ter esperado por autoridade, como se desejasse uma plateia maior, como se quisesse mostrar seu alcance, como se aquele momento fosse uma oportunidade perfeita para revelar uma violência que até então vinha se contendo, como um predador que finalmente decide mostrar os dentes. 4 policiais entraram na recepção. Homens experientes, acostumados a lidar com brigas, furtos, acidentes, conflitos de rua, mas nenhum deles preparado para o tipo de vento que não se pode prender, não se pode algemar, não se pode deter com força física. O inspetor mais velho, um homem chamado Gerhard Schmidt, pediu que todos permanecessem calmos enquanto fazia perguntas rápidas, anotando tudo com seriedade crescente. Mas o ar naquela sala parecia outro. Havia uma vibração estranha, uma densidade invisível, uma sensação de que o ambiente inteiro observava em silêncio. E os policiais, mesmo não entendendo por quê, começaram a falar mais baixo, como se estivessem numa igreja ou em um hospital ou em algum local onde o silêncio é imposto por algo maior que eles. O advogado relatou o que vinha acontecendo. Os funcionários confirmaram. Os engenheiros corroboraram cada fenômeno que haviam testemunhado. E Anne-Marie, pálida, com os braços cruzados como se tentasse proteger a si mesma, respondeu com voz baixa quando perguntada se tudo sempre acontecia quando ela estava presente. E então veio o primeiro sinal. Um estalo, seco, forte, como se algo tivesse batido na parede com a força de um soco. Os policiais viraram a cabeça. O estalo se repetiu. E depois, outro. E mais outro. Era como se algo se deslocasse dentro da parede, como passos anômalos, como se uma força esmagasse madeira e concreto tentando chamar a atenção. O inspetor Schmidt caminhou até o local do som, tocou a parede, pressionou a superfície, e foi exatamente nesse instante que um quadro caiu sozinho, batendo na altura de seu tornozelo com violência suficiente para assustar todos no local. Mas ele não teve tempo nem de reagir, porque antes que pudesse formular uma pergunta, uma luminária explodiu acima de sua cabeça, espalhando estilhaços que caíram no chão como se tivessem sido cuspidos por algo vivo. Os policiais recuaram. Instintivamente, o inspetor ergueu a mão, pedindo que todos ficassem imóveis. E foi nesse exato momento que o fenômeno mostrou o que parecia ser sua verdadeira natureza. Um armário pesado, de madeira maciça, cheio de arquivos, começou a se mover, devagar, como um animal despertando. Ele deslizou sobre o chão, arranhando o piso, empurrando ar, deslocando poeira. Os policiais colocaram a mão nas armas, não por acreditarem que poderiam usá-las, mas por puro reflexo de autopreservação.
O armário parou. Silêncio. 2 segundos, talvez 3. E então, com uma velocidade impossível, bateu com força contra a parede, fazendo tremer o prédio inteiro. A telefonista gritou. Um dos engenheiros caiu sentado e Anne-Marie começou a chorar. A partir do momento em que a polícia testemunhou os acontecimentos, o caso deixou de ser apenas um incômodo de escritório e passou a ser um fenômeno de interesse público. O tipo de situação que escapa das mãos de advogados e administradores e cai diretamente no colo da ciência. Não porque a ciência seja capaz de explicar o sobrenatural, mas porque se espera, quase obrigatoriamente, que ela ao menos tente. E foi exatamente assim, movida por essa necessidade quase moral de fornecer respostas, que a companhia elétrica Bayernwerk enviou sua equipe mais especializada, acompanhada de físicos e engenheiros de outros setores, formando um grupo de investigação capaz de medir fenômenos elétricos, magnéticos, mecânicos e até acústicos. Eles chegaram armados com instrumentos, pranchetas, cabos, sensores, oscilógrafos, medidores de vibração, analisadores de frequência e a convicção de que encontrariam uma resposta lógica. Porque o cérebro humano sempre tenta confortar a si mesmo dizendo que tudo pode ser explicado. Mas naquela tarde, algo na expressão de Anne-Marie, pálida, cansada, com olheiras profundas, parecia avisar, mesmo sem palavras, que aquelas pessoas estavam prestes a enfrentar algo que não havia sido descrito em livro nenhum. Os cientistas se instalaram no escritório, ligaram os instrumentos, conectaram cabos ao quadro de força, montaram câmeras, selaram tomadas, desligaram ventiladores, criaram isolamento temporário nas paredes. Eles queriam medir tudo, cada vibração, cada microimpacto, cada flutuação de tensão. E por alguns minutos, o escritório pareceu tranquilo, quase calmo demais, como se o fenômeno estivesse observando a movimentação com uma curiosidade silenciosa. Então, lentamente, algo mudou. Os oscilógrafos começaram a registrar picos súbitos na rede elétrica, picos que não vinham de fora, não vinham da companhia, não vinham de nenhum aparelho ligado. Era como se algo dentro do prédio estivesse gerando energia espontaneamente. Os físicos franziram a testa. Um deles repetiu o teste 3 vezes. O outro trocou os cabos. Nada mudou. Os gráficos subiam com violência, desciam em queda livre, subiam novamente, numa amplitude que parecia impossível para um ambiente estático. E então, como se aquele fosse apenas um prólogo, o fenômeno voltou a se manifestar. Dessa vez começando pelos papéis, um detalhe aparentemente trivial, mas que diante de dezenas de cientistas tornou-se um espetáculo horripilante. Os papéis na mesa começaram a se mover. Primeiro, devagar, como se um vento fraco soprasse ali dentro. Mas não havia vento. As janelas estavam lacradas. O ar estava parado. Os papéis se mexiam sozinhos. Depois se levantaram. Depois giraram. E em seguida foram arremessados na direção da porta, como se mãos invisíveis tivessem decidido limpar a mesa com violência. Os engenheiros recuaram. Um deles deixou cair uma prancheta. O físico mais velho murmurou: "Isso não é possível." Mas antes que alguém tivesse tempo de formular uma hipótese, depois da visita dos cientistas, o escritório já não era mais um ambiente de trabalho. Era um organismo tenso, vibrante, carregado, como se aquela entidade invisível tivesse impregnado cada superfície, cada parede, cada mesa, transformando tudo em um campo magnético de puro pânico. E não o tipo de pânico que surge apenas como reação humana,
mas um pânico que parece nascer da própria arquitetura, como se o prédio tivesse se tornado parte viva do fenômeno. Os investigadores ainda tentavam organizar as anotações quando o advogado Sigmund Adam, agora profundamente abalado, decidiu que não podia carregar sozinho a responsabilidade de manter aquele caso escondido. A situação já havia fugido completamente do controle. E, se as autoridades científicas mal conseguiam formular hipóteses, talvez fosse hora de o público saber. Foi assim que o caso chegou aos jornais. Primeiro, jornais locais, depois regionais, e em poucas semanas, jornais nacionais e até internacionais enviaram equipes para Rosenheim, todos ávidos por registrar um fenômeno tão estranhamente sólido, tão surpreendentemente bem documentado pelos instrumentos do Estado, que parecia desafiar qualquer explicação racional. Câmeras foram instaladas, repórteres visitaram o local, fotógrafos circularam pelas salas, e cada visita parecia desencadear uma reação ainda mais agressiva no fenômeno. Porque agora havia público, agora havia olhos, agora havia documentação e, como se fosse movida por essa atenção, a entidade decidiu mostrar tudo o que podia. Na presença de uma equipe de televisão, o primeiro fenômeno se manifestou antes mesmo que as câmeras começassem a gravar. Algo, ninguém sabia o que, atravessou a sala com tanta força que deslocou o ar, fazendo uma pilha de papéis ser lançada como se tivesse sido atingida por um vendaval localizado. Os repórteres se entreolharam. Ligaram as câmeras. E, então, como se tivesse esperado ação, um dos quadros girou violentamente na parede, completando meia volta, batendo no gesso e retornando à posição torta. Um dos fotógrafos conseguiu capturar o movimento. A imagem saiu tremida, mas real. A equipe avançou para registrar mais, mas mal sabiam que o fenômeno estava apenas começando a se exibir. Um som ecoou, como um estalo seco, metálico, vindo das lâmpadas. E então, exatamente como antes, as lâmpadas começaram a girar no próprio eixo, torcendo-se com uma força interior impossível. Os repórteres deram 2 passos para trás. As câmeras tremeram. E então, num estalo perfeito, sincronizado, as lâmpadas explodiram todas ao mesmo tempo, projetando cacos luminosos em todas as direções, como chuva de vidro. E não houve feridos, como se algo calculasse a direção exata dos estilhaços para evitar atingir vivos. O que deixou todos ainda mais aterrorizados. Mas nada, absolutamente nada, se compararia ao que aconteceu em seguida, quando Anne-Marie entrou na sala para entregar um bloco de anotações. A energia mudou. Todos sentiram uma pressão no ambiente, um peso nos ombros, um frio que não vinha de janela nem de ar-condicionado, mas de um tipo de presença que parecia se aproximar com ela. A jovem estava pálida, com os olhos vermelhos, respirando fundo como quem tenta se preparar para algo que não entende. E no exato segundo em que ela cruzou o limiar da porta, as máquinas de escrever começaram a bater sozinhas. Não eram teclas aleatórias. Não. Depois da explosão de atenção dos jornais, depois das câmeras captarem movimentos impossíveis e depois de Anne-Marie desabar diante da imprensa internacional, o caso deveria, segundo a lógica humana, ter entrado em declínio, porque a exposição pública costuma intimidar até criminosos reais. Mas esse fenômeno não era humano, não era racional, não era sensível à presença de câmeras, e muito menos à autoridade da ciência ou da polícia. Era algo que parecia operar em outra camada de realidade, em um tipo de lógica invisível que não se intimidava com testemunhas. Ao contrário,
parecia se alimentar delas. E foi após a saída da imprensa, num dia cinzento, carregado, onde cada som ecoava de maneira estranha, que os fenômenos começaram a assumir um caráter profundamente mais inteligente, quase metódico. O primeiro sinal veio pelos telefones. Novamente eles, novamente o epicentro elétrico que a entidade parecia controlar com uma maestria impossível. Mas dessa vez não foram apenas toques simultâneos, foram chamadas reais, chamadas registradas, chamadas rastreadas pelo sistema da companhia telefônica, chamadas que apareciam nos registros administrativos como se alguém estivesse discando do escritório para números aleatórios ou inexistentes. Porém, ninguém estava discando. Não havia mãos, não havia dedos, não havia movimento humano. Os telefones discavam sozinhos. E pior que isso, os números discados não tinham um padrão lógico, mas tinham um padrão emocional. Eram números associados a pessoas que Anne-Marie conhecia, colegas, parentes, conhecidos distantes, como se o fenômeno estivesse tentando imitar intenções humanas, repetindo ecos de memórias dela, brincando com ligações que jamais deveriam acontecer. Os engenheiros rastrearam tudo, e cada chamada era registrada como origem interna, embora as linhas físicas estivessem novamente desconectadas. Isso fez com que a polícia retornasse ao local, não apenas como observadores, mas agora como protetores da jovem que começava a temer por sua própria sanidade. E foi na presença da polícia, de engenheiros, de funcionários e de 2 especialistas independentes enviados pela Universidade de Munique, que o fenômeno decidiu revelar uma faceta ainda mais perturbadora. Ele respondia a emoções. Quando Anne-Marie ficou nervosa e pediu para ir embora, pedindo para sair daquele lugar, com o passar dos dias e com a presença constante de cientistas, policiais, engenheiros, jornalistas e curiosos que vinham de toda a região para tentar entender o que estava acontecendo naquele escritório amaldiçoado, a atmosfera dentro do prédio começou a adquirir uma qualidade estranha, uma sensação que não se limitava mais aos fenômenos físicos, mas se infiltrava também na mente de quem permanecia ali por tempo demais. Os especialistas relatavam cefaleias súbitas, dores de estômago, perda de concentração, sensação de estarem sendo observados e, em alguns casos, uma inquietação que parecia vir das paredes, como se o ambiente inteiro tivesse adquirido uma espécie de pulsação própria, uma pulsação lenta, profunda, grave, como se respirasse. E no centro desse organismo vivo e invisível estava Anne-Marie, agora pálida, esgotada, enfraquecida, com olheiras que escureciam seu rosto e um olhar distante, quase vazio, como se estivesse lutando para permanecer no próprio corpo. Foi nesse estágio de fragilidade extrema que os cientistas decidiram realizar a investigação mais ambiciosa, monitorar Anne-Marie diretamente, conectando eletrodos, sensores térmicos, medidores de campos eletromagnéticos e dispositivos capazes de registrar microvariações de energia. Eles queriam saber se o fenômeno nascia dela ou se apenas a acompanhava. O resultado foi o mais perturbador de todos. Durante a instalação dos equipamentos, Anne-Marie permanecia sentada, quieta, respirando de maneira lenta, quase dolorosa. Os fios desciam por seu braço, os sensores grudavam na pele, os cientistas faziam anotações sob um silêncio espesso. E então, como se alguém tivesse puxado um fio invisível que atravessava o ar,
todos os instrumentos ligados a ela sofreram interferência simultânea. Não foi um pico elétrico comum, não foi sobrecarga, não foi falha técnica. Foi um rastro, um arrasto magnético que afetou apenas os instrumentos próximos do corpo da jovem, como se algo emanasse dela e fosse detectado pelos aparelhos como um campo oscilante, irregular, vivo. Os cientistas recuaram um passo. Um deles, o físico responsável pela análise dos gráficos, murmurou: "Isso não é humano." Mas a investigação estava apenas começando. Enquanto Anne-Marie permanecia sentada, com a cabeça baixa e os olhos semicerrados, o ambiente ao seu redor começou a se comportar de uma forma tão organizada, tão claramente intencional, que nenhum cético, por mais rígido, conseguiu negar o que estava testemunhando. Primeiro, um lápis na mesa ao lado dela começou a rolar devagar, tão devagar que parecia movido pelo pensamento de alguém. Os cientistas observaram, congelados. O lápis rolou até a borda, parou, e depois caiu no chão como se tivesse sido empurrado. Depois, um grampeador deslizou sozinho, avançando em linha reta até bater na sua cadeira. Um dos cientistas pediu que ela se levantasse. Ela tentou, mas antes que se movesse, a porta atrás dela bateu com tanta força que ecoou como uma explosão. Um policial correu para a porta, abriu-a, olhou para o corredor e viu apenas o vazio. Nenhuma corrente de ar, nenhuma pessoa, nada. E então, como se aquilo fosse apenas o prelúdio de algo pior, o fenômeno tomou uma decisão terrível. Parecia querer isolar Anne-Marie. As luzes falharam, o ar ficou pesado, a pressão aumentou, o cheiro ácido voltou, e as lâmpadas começaram a girar, mais rápido, mais agressivo, mais violento. Anne-Marie levou as mãos ao rosto, tentando respirar, mas o corpo começou a tremer. Seu peito subia e descia com dificuldade. A respiração ficava curta, os dedos crispavam, a cabeça pendia. E então, num grito quase mudo, ela caiu da cadeira. Os cientistas correram até ela, o policial chamou por emergência, e o advogado, tomado pelo pavor, segurou a cabeça com as mãos sem conseguir entender o que estava vendo. Mas antes que pudessem encostar nela, os papéis da mesa explodiram para cima, um tubo fluorescente estalou, o relógio da parede travou. Era como se a entidade estivesse protegendo Anne-Marie, ou impedindo que alguém interferisse, ou apenas reagindo à dor dela. E então, algo totalmente novo aconteceu. Pela primeira vez desde o início dos fenômenos, houve som. Não estalo, não explosão, não impacto. Som. Um som baixo, grave, arrastado, vindo de lugar nenhum, vindo de todos os lados. Nos dias que seguiram o colapso de Anne-Marie, a atmosfera do escritório mudou de uma forma tão evidente, tão silenciosa e ao mesmo tempo tão opressora, que até mesmo quem nunca acreditara em qualquer coisa além da matéria, começou a caminhar com passos mais curtos, mais leves, como se temesse acordar algo que estivesse dormindo, ou apenas fingindo que dormia. A jovem não voltou ao trabalho no dia seguinte, nem no outro. E na ausência dela, os fenômenos cessaram com a mesma rapidez com que tinham começado, como se alguém tivesse desligado um interruptor invisível que só a entidade poderia alcançar. Os cientistas ficaram intrigados, os policiais registraram, os funcionários respiraram aliviados. Mas ninguém comemorou, porque o silêncio não era natural. Não era alívio, não era paz. Era silêncio depois da tempestade.
E esse tipo de silêncio sempre guarda algo escondido. O advogado Sigmund Adam, ainda abalado, decidiu manter o escritório fechado por alguns dias, tentando reorganizar documentos, substituir móveis destruídos e, acima de tudo, entender como continuaria trabalhando naquele ambiente que já não parecia um local humano. Mas o que ele não imaginava era que a ausência de Anne Marmee não marcava exatamente o fim do fenômeno, e sim o início de sua dissipação final, uma espécie de dispersão silenciosa que prepararia o terreno para o que viria a seguir. O desfecho. A volta de Anne Marie. Depois de alguns dias, quando ela finalmente retornou, pálida, exausta, caminhando como se carregasse o peso de um mundo que ninguém mais via, houve um momento de tensão generalizada. Todos esperavam que, no instante em que ela cruzasse a porta, algo fosse voar, estourar, gritar, vibrar, mas nada aconteceu. O escritório permaneceu calmo, estático, imóvel. Os relógios marcavam a hora com precisão. Os telefones estavam mudos. Os papéis imóveis. As paredes silenciosas. Era como se o fenômeno estivesse observando, decidindo se voltaria, se continuaria, se retomaria seu domínio, ou se aquilo tudo, de alguma forma inexplicável, tivesse atingido o seu limite. Os cientistas presentes para documentar o retorno dela aguardaram com fôlego contido. E pela primeira vez viram Anne Marie sentar-se em sua mesa sem que uma única lâmpada estalasse. Ela respirou fundo, tocou a mesa, ajustou papéis. Nada. Por alguns minutos, o escritório inteiro ficou paralisado, não de medo do fenômeno, mas de expectativa por ele. E então, num ato quase simbólico, como se estivesse sendo arrastado pela última corrente de um rio prestes a secar, o relógio da sala de reuniões parou sozinho. Não travou aos poucos, não perdeu força, não oscilou. Ele simplesmente parou. Um clique seco ecoou no silêncio. Um único clique. E esse clique foi a última manifestação registrada oficialmente no caso Rosenheim. O desaparecimento gradual do fenômeno. Nos dias seguintes, nada ocorreu. Não surgiram estalos, não houve explosões de lâmpadas. Os telefones permaneceram mudos. Os móveis não se moveram. Era como se o fenômeno, tendo atingido um pico extremo com o colapso emocional de Anne Marie, tivesse perdido sua âncora, sua fonte,